Bom, vamos então falar sobre assíntotas verticais ao gráfico de uma função. Ahm, e para tal, vamos então aqui ver assíntotas verticais ao gráfico da função. Eu vou aqui começar por fazer aqui uns exemplos gráficos. Vou pôr aqui o tema. Portanto, assíntotas verticais. Bom, vamos ver então aqui algumas situações gráficas para termos uma ideia de que tipo de retas é que são assíntotas verticais ao gráfico da função. Vou pôr aqui três situações. Bom, temos aqui então situação 1. Portanto, em cada uma das três situações vou sempre desenhar aqui a reta de equação x igual a 2. Temos aqui esta situação assim, mais ou menos assim, esta situação, aqui vamos pôr menos 1, e aqui esta situação, não caiu muito bem, ok, vamos pôr que aqui é menos 3, e vamos pôr aqui a 3. Bom, então temos aqui uma situação 1, temos aqui representações gráficas de funções. Em qual destas situações, então, é que a reta x igual a 2 é assíntota vertical ao gráfico da função? Bom, vamos começar aqui por ver a definição. O que é que diz a definição da assíntota? Diz o seguinte. Ora, seja A um elemento do aderente do domínio da função f. A reta de equação x igual a A é assíntota vertical ao gráfico de f se o limite de f de x quando x tende para A mais for mais ou menos infinito, ou o limite de f de x quando x tende para A menos for mais ou menos infinito. Isto é, pegando aqui nestes exemplos, neste caso, o que é que nós temos? O limite de f de x quando x tende para 2 mais, como podem reparar, quando x tende para 2 mais, quando me aproximo aqui de 2 pela direita de 2, a função tende para mais infinito. Portanto, o limite é mais infinito. Ora, já temos então aqui a seguinte conclusão. A reta x igual a 2 é uma assíntota vertical porque quando os objetos se aproximam da reta x igual a 2 digamos aqui pela direita de 2, a função cresce infinitamente e, portanto, já é assíntota vertical. Essa variação infinita da função também acontece quando o x tende para 2 menos. Não é? Quando eu me aproximo agora de 2 aqui pela esquerda de 2, a função tende aqui para menos infinito. Aliás, diz-se por isso que a reta x igual a 2 é uma assíntota vertical bilateral, porque quer eu me aproxime de 2 pela direita de 2 ou pela esquerda de 2, há um crescimento infinito da função. Neste caso, temos limite de f de x quando x tende para 2 mais, e portanto, quando os objetos se aproximam de 2 aqui pela direita de 2, a função cresce para mais infinito, e portanto, por esse motivo, a reta x igual a 2 já é assíntota vertical. De qualquer forma, o limite f de x quando x tende para 2 menos, esse limite dá menos 1. No entanto, para ser assíntota vertical, não é necessário que os dois limites laterais sejam infinitos. Basta um dos limites laterais ser infinito, e aqui é infinito quando x tende para 2 mais. Portanto, é suficiente. Outra coisa, eu pus este exemplo exatamente como está, porque uma das ideias erradas que o aluno tem é que para uma certa reta vertical ser assíntota,
ela não pode interceptar o grafo da função e, como nós podemos ver aqui, esta reta x igual a 2 acaba por interceptar o grafo da função neste pontinho que está ali. Portanto, isso não é uma regra verdadeira. Portanto, a assíntota pode interceptar o gráfico, não há problema nenhum. Neste caso, temos limite de f de x quando x tende para 2 mais é 3, não é? Quando os objetos se aproximam aqui de 2, pela direita de 2 a função tende aqui para 3, a aproximar-se de 3, as imagens aproximam-se de 3, e quando x tende para 2 menos, aí a função, as imagens tendem para menos 3. Ora, quando x tende para 2 mais ou para 2 menos, a função não está a tender nem para mais nem para menos infinito por nenhum dos lados, o que significa que a reta x igual a 2 não é assíntota vertical. Então, em conclusão, temos que aqui a reta de equação x igual a 2 é uma assíntota vertical, aqui também é assíntota vertical, apesar daqui ser apenas unilateral, mas é uma assíntota vertical. E aqui neste caso, a reta x igual a 2 não é assíntota vertical, ok? Bom, a definição, aqui a proposta da definição da assíntota vertical, há uma propriedade que diz o seguinte. A propriedade diz o seguinte. Se a função f é contínua em x igual a A, então a reta de equação x igual a A não é assíntota vertical ao seu gráfico. Esta propriedade vai ser importante para justificar a nossa escolha dos candidatos, das possíveis assíntotas verticais ao gráfico de uma função. Vamos ver um exemplo. Ora, no exemplo, vou considerar aqui a função f, definida por f de x igual a x mais ln de x sobre x menos 1. Primeira coisa que nós devemos fazer para estudar as assíntotas verticais é indicar o domínio da função. Portanto, vou pôr aqui, primeiro, temos que determinar o domínio de f. Ora, neste caso, qual é o domínio desta função? O domínio da função f é dado pelo conjunto dos números reais que verificam as seguintes condições. Portanto, x tem que ser maior que 0, aqui por estar dentro do logaritmo, e portanto só há logaritmos de números positivos. E para além disso, o x menos 1 tem que ser diferente de 0, por ser aqui denominador. E portanto os denominadores nas frações têm que representar sempre números diferentes de 0, porque nós não sabemos dividir por 0. Resolvendo aqui esta condição, portanto x tem que ser maior que 0 e x tem que ser diferente de 1. Ou seja, consideramos aqui para o domínio da função f os números reais que são positivos e diferentes de 1. Portanto, temos então aqui R+, exceto o 1, ou então de 0 a mais infinito, exceto 1. Ok? Pronto, o domínio é uma das um dos principais passos no estudo das assíntotas verticais. Segundo passo, temos que identificar os candidatos, vou pôr aqui entre aspas, os candidatos a assíntota vertical. E quem são esses candidatos? Usando uma linguagem não muito formal, mas que é eficaz, os candidatos são, por aqui entre aspas, os abertos do domínio, os excetos do domínio e ainda os pontos de mudança de ramo nas funções definidas por ramos. Não é o caso aqui.
pontos de mudança de ramo. Nas funções definidas por ramos, então. Bom, o que é que eu quero dizer então aqui com esta questão? Se eu tiver, por exemplo, uma função cujo domínio seja de 0 a 2 fechado, então a reta de equação x igual a 0 é um candidato à assíntota vertical. Okay? Se eu tiver, por exemplo, o domínio de f de menos 1 a mais infinito, então eu tenho aqui um candidato que é a reta x igual a menos 1. Atenção que aqui o mais infinito, claro, que está aberto no domínio, o intervalo, mas nunca consideramos esse como candidato à assíntota vertical. Se eu tiver o domínio de f, por exemplo, R exceto o 3, aqui x igual a 3 é um candidato à assíntota vertical. Portanto, consideramos os abertos do domínio, os excetos do domínio, e se a função for definida por ramos, ainda o ponto de mudança de ramo. Ok? Vou só aqui apagar para ter aqui mais espaço para conseguir colocar nesta página toda a informação sobre as assíntotas verticais. Bom, vamos lá então prosseguir. Ora, depois então de identificarmos aqui os nossos candidatos e atendendo ao nosso exemplo, quem são os nossos candidatos? Bom, são a reta x igual a 0 e a reta x igual a 1. Como é que nós dizemos que esses são os nossos candidatos? Referindo o seguinte: uma vez que esta função não é definida por ramos, ela será sempre contínua no seu domínio. Então dizemos, como f é contínua no seu domínio, as únicas assíntotas verticais ao seu gráfico poderão ser as retas de equação x igual a 0 e x igual a 1. Ora, estas são os únicos candidatos, porque como a função é contínua em todos os pontos do seu domínio, e tendo em conta a propriedade que foi aqui enunciada, a função não poderá ter assíntotas verticais nos pontos do seu domínio, porque aí ela é contínua, ou seja, ela só poderá ter assíntotas verticais nos pontos que são aderentes ao seu domínio, mas que não pertencem ao seu domínio, que são o x igual a 0 e x igual a 1. Okay? Ficamos então aqui com os nossos candidatos identificados. Agora, o que vamos fazer num terceiro passo é avaliar cada candidato. O que é que temos que fazer? Temos que calcular o limite de f de x quando x tende para 0 mais, isto para avaliar o meu candidato, que é a reta de equação x igual a 0. Okay. Tem que calcular o limite f de x quando x tende para 0 mais. Atenção que o domínio vai de 0 a mais infinito, exceto 1, significa que eu só consigo aproximar de 0 utilizando objetos superiores a 0. Daí eu ter calculado o limite f de x quando o x tende para 0 mais. Aqui para 0 menos é completamente impossível, ok? O objetivo é que este limite, vou aqui mudar a cor, o objetivo é que este limite dê infinito, mais ou menos infinito, tal como aconteceu aqui neste caso, tal como aconteceu aqui neste caso também. Se der infinito, então, significa que a reta x igual a 0 é uma assíntota vertical. Vamos então calcular o limite, quando o x tende para 0 mais, usando aqui a expressão analítica da função. Substituindo, que é a primeira coisa que devemos fazer no cálculo do limite, ficamos aqui com 0, mais ln de 0 mais, okay, sobre, aqui ficamos com 0 menos 1. Aqui é importante especificar que é o ln de 0 mais, até porque o ln do número 0, especificamente 0, não existe, mas aqui o ln no número ligeiramente superior a 0 é um número muito pequenino. Isto, eu posso fazer aqui rapidamente a representação gráfica da função ln, que é mais ou menos assim. Ok, passa aqui no 1. E, portanto, isto é y igual a ln de x. E, portanto, quando os objetos se aproximam aqui de 0
não é? Pela direita de 0, a função está a tender aqui para menos infinito. Ok? Portanto, o ln 0 mais é menos infinito. É muito importante saber isto. Portanto, 0 menos infinito sobre menos 1. Portanto, vai dar mais infinito. Então, o limite f de x quando o x tende para 0 mais é mais infinito. O que implica que nesta função f, quando x tende para 0 mais, portanto, eu posso aqui tentar fazer uma representação do que está a acontecer. Portanto, quando eu me aproximo de 0 aqui pela direita de 0, não é? De 0 mais, a função está a crescer para mais infinito. E, portanto, a reta x igual a 0 é uma assíntota vertical. No outro caso, portanto, já podemos concluir. Logo, a reta de equação x igual a 0 é assíntota vertical ao gráfico de f. Falta-nos agora avaliar o outro candidato, que é a reta x igual a 1. Bom, vamos então calcular o limite de f de x. Aqui neste caso o domínio já permite que eu calcule o limite f de x quando o x tende para 1 mais e para 1 menos. Vou começar para 1 mais. Bom, substituindo o que isto vai dar 1 mais ln de 1 sobre 1 mais menos 1. O ln de 1 dá 0, então ficamos com 1 sobre 0 mais, que vai dar mais infinito. Então pronto, não é necessário fazer o limite f de x quando o x tende para 1 menos, porque aqui um dos limites laterais já deu infinito e, portanto, a reta x igual a 1 também é uma assíntota vertical. Portanto, logo, a reta de equação x igual a 1 é assíntota vertical ao gráfico de f. Ok? E está concluído o nosso estudo. Atenção que, se porventura o limite f de x quando o x tende para 1 mais não desse infinito, desse por exemplo 2, eu não poderia já concluir que a reta x igual a 1 não era assíntota vertical. Tinha que fazer o limite f de x quando o x tende para 1 menos. E aí, ao calcular esse limite, se porventura o limite desse 1, 2, 3, 4, não desse infinito, então automaticamente nenhum dos limites laterais era infinito e, portanto, a reta x igual a 1 não seria assíntota vertical. Ok? Pronto, ficamos então assim sobre as assíntotas verticais. Alguma questão? É só entrar em contato comigo, tá bom?